Pelo poder, pela graça de Deus nessa noite, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. A alegria, ela deve estar conosco quando nós entramos nesses portões para dentro. Amém? Alegrei-me. Alegre-se nessa noite, independente dos seus problemas, dependente do que você está vivendo, do que os seus olhos viram hoje. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Nós estamos nos esforçando para se encontrar com Ele. Amém? Você pegou sua Bíblia? Abra ela no Salmo de número 8, por favor. Salmo de número 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, nós temos um Senhor, amém? Você tem um Senhor, e Ele cuida de ti. Existe alguém que é maior do que você e eu, e Ele é o Senhor. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O que é magnífico? É alguém muito bom. É alguém que é generoso. Além dele ser Senhor, Ele é um Senhor generoso. E Ele é um Senhor bom. E nós nessa noite podemos dizer como um salmista: ó Senhor, Senhor nosso, quão bondoso é o Senhor, e quão generoso é o Senhor, porque em toda a terra se fala o seu nome. Em todos os lugares da terra, o nome do Senhor chega. Grande, pois expuseste nos céus a tua majestade. Aonde existir uma alma, o céu está sobre a cabeça. E aonde está essa cabeça, ele pode contemplar que Deus, o Senhor, é bom e é generoso. Porque o Senhor não se ausenta. Ele está presente e quer se revelar à criação. E nessa noite, irmãos, no versículo 2, nós iremos ler: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Irmãos, o que é pequeno? É pequeno. O que é imaturo? É imaturo. O que é falta de entendimento? É falta de entendimento. O que é criança? É uma criança. E ele diz que da boca dos pequeninos e das crianças de peito, Deus, Ele faz algo maravilhoso. E ele diz que até as crianças o louvam. E ele diz mais esse texto maravilhoso. E ele diz: faz nascer força. Ele causa força. Ele provoca força. A adoração de um pequeno, ele levanta algo na terra. Ele manifesta algo na terra. Ele traz à humanidade algo diferente da parte de Deus. E isso acontece porque os adversários estão ao redor. Existem adversários. A intenção do adversário é fazer o que a Bíblia diz, que Satanás ele veio roubar, matar e destruir. Se nessa noite você está como um pequeno, uma criança, se a sua boca está como uma criança de peito, está precisando de força, eu quero dizer que Deus é poderoso para levantar, fazer nascer força, provocar um milagre na sua vida pelo seu clamor. As crianças tocavam em Deus pelo clamor, elas traziam a realidade. Por quê? Porque elas adoravam a Deus. E Deus, para não deixar o nome dele ser envergonhado, ele vinha e combatia o inimigo, combatia o adversário, combate o vingador, porque ele é o Senhor, o soberano.
Ele é o Senhor, o bondoso, o generoso. Se nós olharmos, por favor, abre sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 14. Mateus 21, 14, vai dizer assim: vieram a ele no templo, vieram a Jesus, pessoas, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas, sempre existe um mas. Não deixe que um mas te impeça de adorar como os pequeninos adoram. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Ei, quem estava adorando aqui sabia enxergar o milagre, enxerga o milagre de Deus e adore ao Senhor. Não veja limites, não veja barreiras e clame como aqueles pequeninos: Hosana, Hosana. Sabe o que significa Hosana? Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Clame a Ele e peça socorro dEle na sua vida, e Ele virá, porque Ele não se deixará ser envergonhado na sua vida. Ele estava no templo curando, Ele estava no templo. Aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de culto, aqui é um templo onde Deus separou para se manifestar. Você pode adorá-lo nessa noite. Lance essa tristeza por terra, lance essa chateação por terra. Nós esperamos o céu, irmãos. Nem medo, nenhuma perda se compara a nos encontrarmos com Ele naquele grande dia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, essa noite, clamar como aqueles pequeninos e dizer: salva-nos, por favor, salva-nos agora, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixa ter, ó Pai, o comportamento daqueles fariseus, de ver o Senhor, de ver o teu milagre e não conseguir adorar-te, não conseguir, ó Pai, louvar ao Senhor, reconhecer o teu poder, o teu senhorio, em nome de Jesus. Lança por terra, Senhor, a dureza do nosso coração, toda a incredulidade. Vem, Senhor, suscitando força dentro de nós, para que o inimigo, o adversário vingador, seja envergonhado nessa noite, em nome de Jesus. Você diz amém? Aleluias! Louvado seja Deus. Você pode clamar ao Senhor: salva-me, Senhor. Independente do que for o seu problema, você pode clamar como um pequenino sem força, como uma criança que não tem discernimento, como alguém que precisa de algum cuidado. Sabe por quê? Porque o Senhor é generoso, o Senhor é bondoso, Ele é magnífico, Ele é tremendo. Adore ao Senhor nessa noite, clame somente a Ele, porque é só Ele que pode fazer o milagre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Adorar, se não tem motivos para cantar, abandonar este Deus que morre. Mas eu adoro pelo que Ele faz, nem menos por bem materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele por Ele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer?
Se não tem motivos para cantar, adora esse Deus que morre. Mas eu adoro pelo que ele faz, pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele quer, eu sou dele e tudo dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou orar, viver te adorar. Jesus, aleluia. Nos ensina, Senhor, a te dar louvor como os pequeninos, como tudo te ensinei. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
parece que o mar não vai se abrir. Sei que não sou só, e dizem sobre mim, se mostrar. Venha em meu amor, cumpra em mim eu querer, Deus impossível, não desistiu de mim, sua bênção me sustenta e me faz crescer. Impossível, não desistiu de mim, tua bênção me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível. Quando tudo disse sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo disse parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Sua bênção me sustenta e faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua bênção me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, que dizem sobre mim não pode mudar. Venha em meu favor, vai em mim eu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua bênção me sustenta e faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua bênção me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível, Deus impossível,
Deus impossível está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Deus impossível, sente as suas mãos. Envolve em Jesus e poder livre. Estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto teu mover. Quero mais de ti, Senhor. Teu poder, a tua unção. Levo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. E maior graça, sabe qual prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto teu poder agir. Quero mais de ti, Senhor. Teu poder, a tua unção. Eu levo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Senhor, inunda o meu ser.
filhos estão. Aleluia. Derrama sua glória, derrama sua glória, a transbordar, derrama sua glória, derrama sua Por um instante, glória a Deus, se sente por um instante. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 24, por favor. Mateus 24. Eu quero ler a partir do 6. Mateus 24, a partir do 36, diz assim. Eu vou ler aqui, porque eu estou numa nova Almeida atualizada. Então vamos ler. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Não, Pai. Continua. Vamos na vida do Filho do Homem. Aí continua. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, diga assim, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento.
Amém? Até o dia em que entrou na arca, 39. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá no dia na vinda do Filho do Homem. Agora pode passar bem mais sério. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando, em uma moinha. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Pode falar por aí. Muito interessante. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala vigilância. Como é a importância de nós estarmos vigilantes em todo o tempo. Às vezes nós limitamos, ou pensamos, ou nos relacionamos com o nosso Deus apenas aqui dentro da igreja. Ou apenas nesse momento. Então, eu acho que se a gente depender de culto, é muito pouco para a gente ter um relacionamento com Deus. Pensa bem. Nós nós temos um dia de 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Se a gente contar culto aos domingos, nós vamos ter 54 cultos no domingo, mais ou menos, né? Aos domingos. Na quinta-feira, então, se a gente fizer essa conta, é muito pouco para um relacionamento com Deus. E Jesus aqui está nos chamando a atenção dessa vigilância. E o mais interessante, que no meio dessa caminhada, desse tempo, que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, ou buscamos nos relacionar com Deus apenas aqui dentro da igreja, existem várias coisas que nos tiram o foco e atrapalham aquilo que Deus tem particularmente para fazer na vida de cada um de nós. E o mais interessante é que muitas coisas, elas não são coisas ruins, ou apenas, entre aspas, pecado. Quando essa palavra ela foi ministrada, ela disse que no tempo de era assim: comiam, bebiam, casavam-se em casamento. Não tem problema com isso. Mas a gente tem que entender que há algo muito e é muito mais importante na nossa vida do que qualquer coisa que é o relacionamento com Deus. E muitas vezes nós vamos nos vendo nessa caminhada e começamos a colocar o relacionamento com Deus como algo secundário na nossa vida. E nós precisamos nos afastarmos da igreja. Às vezes dentro da igreja nós somos afastados de Deus. E é exatamente isso que Jesus está a atenção daquele povo e diz: vamos acordar, vamos ficar vigilantes, porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, e às vezes o nosso único problema é que nós não estamos colocando aquele que de fato deveria ser a primazia da nossa vida, e nós estamos colocando outras coisas diante do Senhor. Ontem eu ministrei hoje, e eu falava, eu já ministrei aqui, eu acho que 1 ou 2 vezes, eu não me lembro, mas falava sobre Êxodo no capítulo 20, quando Deus dá aquela ordem dos altares. Mas ele começa dizendo, antes do altar, melhor dizendo, ele fala: faz o altar de terra. E se for fazer de pedra, não faça com pedra lavrada. A pedra não pode ser lavrada, para que você não contamine ela. Mas é interessante que antes de qualquer coisa ele diz assim: não faça ídolos. E quando a gente fala isso dentro da igreja, a gente se assusta. Não, mas eu não tenho. Tem, às vezes a gente tem um monte de ídolo. E esses ídolos, eles não são muitas vezes palpáveis, mas eles estão aqui dentro de nós. E eles estão tomando o lugar de Deus. Eles estão tomando o lugar do Senhor. Aquele que deveria ser o primeiro na minha vida e na tua vida. São sentimentos, são pensamentos, são situações que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado para que esses ídolos, esses altares, essas situações não tomem, na verdade, o lugar de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33.
Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. O que ele está falando? Você olha o contexto lá, ele está falando de comer, de beber, se vestir. Então é muito fácil a gente se afastar. Hoje eu conversava com o pastor Ricardo, eu de vez em quando ele me liga, e essa semana ele me ligou, nós fomos umas 2 horas conversando, e eu falava isso, é muito fácil. Ó, a gente está aqui na presença de Deus, daqui a pouco a gente está aqui na religiosidade. A gente está aqui na presença de Deus, daqui a pouco a gente está aqui afastado. A gente está aqui na presença de Deus, daqui a pouco a gente está aqui muito longe daquilo que tem para as nossas vidas. Por isso a importância da gente vigiar, ser vigilante todos os dias. Amém? Eu não vou continuar porque não sou eu que vou pregar essa noite, mas que você possa falar e dizimar e ofertar. Que você possa falar a palavra e entender que não é o seu dinheiro, não é o seu emprego, não é a sua casa, não é a sua força. Hoje nós fizemos aquilo que a gente não queria, né? Que foi no velório da Dani. Ele moranguinho, eu estava ali mexendo no Facebook, a primeira pessoa que me veio na cabeça, que uma das pessoas que eu sempre transmiti, sempre fiz questão de transmitir os cultos, era por causa da Dani. Na hora ali eu me lembrei, eu falei, falta minha amiga, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje a gente foi lá. Então, e a Dani era uma pessoa que, gente, eu brincava com ela, Dani, existem algumas classes de pessoas, tipo Jesus, você e depois a gente. Ele era diferenciada, né? E ela entendeu isso, né? Ela estava pronta a todo momento. Então, que a gente possa entender isso. Hoje eu estou, amanhã eu posso não estar mais. A Bíblia diz que eu e você somos igual fumaça. Hoje eu estou, mas eu não estou. Tiago diz isso. Então, que a gente possa aproveitar cada momento, que a gente possa aproveitar cada situação, cada experiência com Deus e entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Se você quiser dizimar ou ofertar, pix da igreja ibanovasp@gmail.com. O Naldo está com o envelope ali. Se você quiser, levanta a mão e leva o envelope até você. No envelope tem um QR Code. Dá para você fazer o pix. Pastor, eu quero colocar até minha oferta aí dentro, não quero colocar meu nome. Se você não quiser, não tem problema. Mas que você entenda, se quiser colocar só sua oferta aqui, mas que você entenda que ele tem que ser a primazia da nossa vida. Dizime e oferte com toda a alegria do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Jesus, Rei da glória, abre o meu coração. Isso, diga isso. Abre o meu coração para que Ele reine. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração. E da glória quem é? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh, aleluia. Antes de orar e chamar o profeta da noite, que é Agir, eu queria te lembrar, nesse sábado, nós temos nossa reunião de casais. Bem, a Dona Madeleine vai estar aqui ministrando. Até, por favor, põe para nós um postzinho. A partir das 19h30, nós vamos estar aqui reunidos para reunião de casais. Tema interessante, ele vai falar sobre o perdão. Hoje eu conversava com o pastor Ricardo e ele me falou algo, eu fiquei pensando, né? A gente sempre fala, a Bíblia fala que tem um pecado que ele não tem perdão, não é verdade? Qual que é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo, não é verdade? Aí ele me falou, existem 2 pecados que não tem perdão. 2 pecados? O pastor Ricardo é muito assim, né? Um dia ele fala, Deus escreve certo por linha certa. Aí toda hora eu gelava, quando ele ia dar esses negócios assim, eu gelava. Ricardo, pelo amor de Deus escreve certo por linha certa. E ele falava isso. Né? O pastor Ricardo veio para a igreja por causa da eleição, ele queria ser candidato a vereador.
Aí ele fala isso, ele falou, ouviu a igreja com tanta gente, eu falei, cara, você vê tantas pessoas, você quer a família votar em mim, e aí Jesus, sei lá, pegou ele, né? Pastor Ricardo uma vez. E ele me disse, existem 2 pecados que são imperdoáveis na Bíblia. Eu falei, 2? Um é né, a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo, e o segundo é a falta de perdão, porque a Bíblia diz, se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Aí eu fiquei com isso no meu coração, pastor. É verdade. A Bíblia diz, se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. Então existem 2 pecados que a gente tem que tomar cuidado, que não existe volta não, meu filho. Ou a gente perdoa e a gente vai falar sobre isso, né? Pastor Valdir, pastor Amém vai falar sobre o perdão, né? Então, no sábado, a partir das 19h30, todos os casais não pagam nada para estar aqui, para receber essa palavra, essa ministração. Se quiser convidar alguém, principalmente alguém que não tem igreja, que está sem igreja, que não conhece Jesus, chama, pode chamar, para a gente poder ter essa noite abençoada. Amém? É uma reunião, não tem salinha, tá? Então, as crianças, procura um lugarzinho para elas ficarem, aproveite esse momento só para você, casal, em nome de Jesus. Amém? Domingo de manhã a gente tem culto lá em Mogi, e domingo à noite a gente está aqui reunido para o nosso segundo domingo de aniversário. Hoje, né, também é um dia especial, né? Eu fiz um postzinho lá para fevereiro, é um mês de aniversário. Então, hoje também é um mês de aniversário, né? Também é um dia de aniversário, onde nós estamos lembrando de 8 anos na igreja, né? 8 anos que nós estamos aqui para lembrar do Senhor Jesus, né? Mas não se esqueça, amanhã não, sábado, nós estaremos reunidos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer por todo dízimo, toda oferta, por tudo que foi entregue aqui nessa noite. Muito obrigado, porque essa igreja tem entendido a importância de dizimar, de ofertar. Muito obrigado, Deus. Continua abençoando, abrindo as portas, Pai, da vida dos teus filhos. Entra naquela necessidade, naquilo que eles precisam. Sabemos que isso não é troca, Pai, não é bolsa de valores, não é investimento, CDI, CDB, não é. Mas é quando nós entendemos que o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor é a nossa primícia. Nós temos que tirar tudo, ou melhor, nós temos que ter o Senhor como primazia nas nossas vidas. É isso que nós fazemos quando dizimamos e ofertamos. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vem cá, deixa eu orar por você. Pastor Luciano, vem cá fazer essa oração pela profeta. Profeta orando por profeta. Glória a Deus, vamos estender as mãos para a serva do Senhor. Deus Santo, nós queremos nessa noite, primeiramente, te louvar, te agradecer pela vida da Gi, Senhor, que se dispôs a estar aqui para estar dividindo conosco daquilo que o Senhor já tem colocado no coração dela. Pai amado, Pai Santo, que nessa noite ela venha ser sensível à voz do Teu Espírito, que ela venha ser fiel, meu Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem entregado a ela, e que o Senhor venha dando graça dela compartilhar conosco, Deus. E à medida que ela estiver aqui, Senhor Deus, entregando na obediência ao Senhor, que o Senhor venha cuidando das coisas dela, meu Deus. Que o Senhor venha visitando, meu Deus, a casa dela, o esposo, a filha, toda a parentela, meu Deus. E tudo aquilo, meu Deus, que a tua filha tem colocado nas tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor, no seu tempo, Pai, e do seu jeito, o Senhor venha cumprir na vida dela. E eu sei que o Senhor já tem ouvido todas as orações, meu Deus, da tua filha. E eu sei que no tempo, no jeito do Senhor, vai cumprir na vida dela, Pai. Que o Senhor também faça os nossos ouvidos sensíveis, Pai. O nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje não foi um dia fácil, mas pela graça do Senhor Jesus estamos nós aqui, né? Deus abençoe, Naldo. E é isso, né? A gente tem que focar no alvo que é Cristo, seguir a nossa caminhada com Ele, por Ele, e sempre será Ele, né, irmãos? Como sempre, meu pai, eu
eu costumo lembrar sempre dessas frases. Meu pai Antônio, gente, ele quando passa nos apuros, nas dores da vida, ele fala assim: hoje eu vi a viola em caco. Irmãos, hoje eu vi essa viola em caco. Mas o Senhor Jesus é misericordioso e tudo é por Ele, né, irmãos? Então eu vou direto à palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Se encontra em Mateus 14, irmãos. Mateus 14, eu vou ler a partir do versículo 14. Eu li um post, irmãos, que diz assim: 5 pães e 2 peixes. É simples, até que chegue às mãos de Jesus. Aí esse post queimou no meu coração, eu fui atrás. A gente conhece, né, a palavra, a gente sabe que essa passagem está lá em Mateus 14. E o Senhor ministrou ao meu coração a partir do versículo 14 também. Por favor, Peco. E diz assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. E eu já glorifico ao Senhor, irmãos, porque o pastor aqui ele falou sobre perseverança em Deus, intimidade com Deus. E eu penso, irmãos, que voltando essa palavra aqui para essa intimidade com Deus, a gente pode ver aqui na fala de Jesus, quando ele diz: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. E aí o Espírito Santo de Deus indagou ao meu coração: deem vocês mesmos de comer a eles? Por quê? Se não tivermos preparado? Que alimento a gente vai oferecer se a gente estiver vazio da palavra do Senhor, da intimidade com o Senhor? Como diz aqui a palavra que o pastor acabou de ler, o tempo é improvável. Ele não vai avisar: ó, irmão, dia 3, esteja preparado. Não. Quando vem é uma surpresa. E aí, como que a gente vai alimentar? Ou como que a gente vai aguentar sem esse alimento dentro de nós? Sem essa intimidade com Deus dentro de nós? Um versículo anterior, no versículo 15, Teco, por favor. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar está deserto e já é tarde. Irmão, quantas das vezes nós não estamos nesse deserto e queremos fugir dele? Ou quantas as vezes a gente está numa situação que a gente pensa: agora é tarde. Acabou. Já é tarde. Esse deserto está demais, Senhor. Manda embora, como esses discípulos falou aqui, ó. Senhor, manda esse povo embora. É um deserto e já é tarde. Quantas vezes, irmãos, não somos nós nesse deserto e a gente clama ao Senhor: tira-me daqui, Senhor. Pelo teu mover, pela tua graça, faça passar esse deserto da nossa vida. Ou a gente olha uma situação, já é tarde, não tem mais jeito. E a gente vê claro aqui, o Senhor não fez passar aquele deserto. Ele não dispensou aquele povo.
Pelo contrário, ele forjou esses discípulos. Ninguém vai embora. Deem vocês de comer a eles. Era algo muito lindo que o Senhor estava ensinando esses discípulos aqui. Mais para frente a gente vai ver o grande milagre. Senhor, não temos como alimentar esse povo. A gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí, para mim, foi que o Senhor despertou ao meu coração. Foi um mistério aqui, ó, dessa passagem. Quando a gente entende que o que a gente está passando é para a glória e para a honra de Cristo, a coisa muda, meus irmãos. A coisa muda totalmente. O Senhor não deixou aqueles irmãos, aqueles discípulos, multiplicar aquele pão, multiplicar aqueles peixes. Foi primeiro na mão do Senhor. Que é aonde a gente deve correr no deserto. O Senhor aqui fala, não vai mandar embora povo algum, alimentem vocês mesmos. E na hora desse aperto, irmão, a gente sabe para onde corre. Esses discípulos correram para a mão do Senhor com esses 5 pães e com esses 2 peixinhos. E nós, irmãos, na hora do aperto, na hora do deserto, para onde a gente está correndo? Aonde a gente está depositando a nossa fé, a nossa confiança? A palavra vai dizer que o Senhor multiplicou aqui. E foi tão lindo, foi tão grande a bênção que o Senhor alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram cestos cheios que esses discípulos levou. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus não perde o controle da nossa vida, irmãos. Ele não perde o controle da nossa vida. Muitas das vezes a gente está no deserto, a gente está reclamando, a gente está achando que é o fim, que acabou, mas é através desse deserto que a gente está atravessando, é através dessa luta, que todos vão ver a glória do Senhor. Todos vão ver a glória do Senhor. É através dessa luta que a gente vai ver o mover do Senhor. Independente do que passamos, independente do que armam para a nossa vida, independente de qual palavra contra foi dita sobre a nossa vida, o que prevalece é o poder do Senhor. É o nome do Senhor. O Senhor, Ele não perde o controle, Ele sabe o que faz, irmãos. Eu fico imaginando aqui o desespero desses homens. O desespero desses homens, porque quantas vezes eu falo na minha vida, eu não me encontrei nesse deserto. Senhor Deus, me tira daqui, eu não aguento mais, é o fim. Senhor Deus, aqui acabou. E o Senhor não me tirou, irmãos. Ele não me tirou naquele momento. Não me tirou. E é isso que nos forja, irmãos. É isso que nos faz crescer na presença dEle. É isso que marca o nome dEle sobre nossas vidas. Muitas das vezes pensamos que é o fim. Mas e o mover do Senhor ali? Porque as pessoas olham e dizem assim, ó. Eu tenho certeza que aquilo ali foi Deus. Porque se não fosse, aquela irmã não teria aguentado. Se não fosse, aquela pessoa já tinha falido. Se não fosse, aquela pessoa já tinha morrido. E como hoje nós passamos essa experiência, meus irmãos, o Senhor recolheu, mas ficou um grande legado para a honra e glória do Senhor Jesus. É um milagre. É um milagre. É como nessa passagem. Senhor, manda esse povo embora, não tem mais jeito. O que vocês têm para me entregar? O que você tem para me entregar? O Senhor fala para os discípulos, Senhor, temos 5 pães e 2 peixinhos. Ah, irmãos, aquele post que eu li, ele dizia, 5 pães e 2 peixinhos era algo comum, até chegar na mão de Jesus. Porque no sufoco, irmãos, quando a gente chega nas mãos de Jesus, que é o único poderoso para fazer em nossa vida, a coisa anda, meus irmãos. A coisa anda, somos sustentados, Senhor.
somos renovados pela graça desse Deus maravilhoso, irmãos, que não nos abandona. Ele não deixa, irmãos. Ele não nos deixa, por isso que a gente tem que se achegar cada vez mais a Ele, meus irmãos. Cada vez mais, eu falo pela minha vida. Porque se não estivermos preparados, conhecendo o poder desse Senhor Jesus, irmãos, tendo essas experiências, que é constante, é todo dia, a gente imagina algo grande, enorme na nossa mão, e aqui o Senhor mostra, não é sobre nossas mãos, é sobre Ele. Aleluia! É sobre experiência com Ele, irmãos. É isso que nos fortalece. É isso que criamos raízes. É isso que nos mantém de pé. Perseverança na palavra dEle, conhecendo Ele, tendo experiência. Porque quando a gente tem experiência, nada nos afasta do amor de Cristo. Nada nos afasta do olhar de Cristo. Nada nos afasta, irmãos, do cheiro do Senhor Jesus, irmãos. É onde a gente quer correr, porque a gente quer ter paz, a gente quer ter descanso. É onde a gente pode entregar nossa ansiedade, nossas dores. E Ele faz muito mais do que imaginamos. É o Senhor que faz. Irmãos, eu lendo aqui essa passagem, o Senhor me fez lembrar a passagem que fala na Bíblia, em Gênesis, sobre a vida de José. José, os irmãos conhecem a história de José. José teve irmãos, aonde nasceu ali inveja, aonde ele foi isolado, negado pelos irmãos, a gente sabe, ferido, jogado num poço, vendido como escravo, justamente acusado por algo que não fez, mas o Senhor era com ele. O Senhor era na vida de José. E José cria nisso. Ele acreditava nisso. E ele não se deixou se corromper. Ele não se deixou se corromper. Por mais que passou por dores, por altos e baixos, ele não se deixou se corromper. Lá em Mateus, quando a gente leu, que o Senhor, ele não dispensou aquele povo, pelo contrário, ele falou, dê vocês de comer. Irmãos, é claro que o Senhor fala sobre a palavra, sobre conhecimento no nome dele. Eu penso, na hora eu imaginei a vida de José. Se José não tivesse esse conhecimento por Deus, este alimento dentro do coração dele, ele não teria sobrevivido a tudo isso, irmãos. A tudo isso que nos dias de hoje é comum. É comum, irmãos. A gente ser condenado, a gente ser desprezado, é a coisa mais comum. A gente ser esquecido, a gente ser menosprezado, a gente ser, irmãos, caluniado. É a coisa mais comum. Ah, mas José, não, irmãos, é hoje. É hoje. A gente está dentro da igreja. A gente não está diferente de viver tudo isso, não. Mas sabe o que mantém de pé, firmado, dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, aos pés do Senhor? É esse alimento. É esse alimento que o Senhor Jesus estava ensinando lá. Não vou dispensar ninguém, não. Dê vocês mesmos de comer. Vocês são capazes. Eu estou com vocês. A coisa muda, irmãos. A coisa muda, como foi ali na vida de José. José passou por tudo isso e por onde ele passava, irmãos, ele alimentava. As pessoas viam diferença nele. A Bíblia diz que na casa de Potifar foi abençoado, porque Deus honrava José ali dentro. Dentro daquela cela, na cadeia, foi um lugar diferenciado quando José chegou naquele lugar. É a diferença, irmãos, da gente ter Deus dentro da gente, olhar com a de Deus dentro da gente,
pensar com o pensamento quando a gente tem Deus dentro da gente. Porque para esse Deus nada é impossível. Nada é impossível. Deus não perdeu o controle, irmãos, de nada na nossa vida. Ele deixa a gente passar por esses desertos. Ele deixa a gente passar por esses apertos. Ele deixa, irmãos. Porque muitas das vezes é aqui que a gente corre em busca do nosso milagre. Na situação desses discípulos, quando Jesus falou, alimenta eles vocês mesmos. Irmãos, imagina o desespero. Imagina, é como a gente chegar nessa porta, o pastor jogar o microfone e falar, hoje você prega, hoje você ministra. É a mesma coisa que você chegar ali naquela praça, aquele show, quando tem aquele gospel, né? Aquele show gigante. Um chegar e falar, sobe lá e ministra. Sobe lá e fala de Deus. Sobe lá e fala do teu milagre. Você vai falar do que você não está vivendo, irmãos. É bem isso na nossa vida. Eu falo isso, em primeiro lugar, sobre a minha vida, irmãos. É sobre a minha vida. Jesus ministrou essa palavra, primeiramente, em minha vida. Essa lição o Senhor ministrou primeiramente em minha vida. Vai chegar um momento que não dá para passar a bola. Não dá para passar a bola. Alimenta você mesmo. Vai lá e faça você mesmo. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está esperando o auge de nós fazermos um milagre com nossas mãos. E às vezes o que o Senhor quer é dentro da nossa casa, é dentro da nossa parentela. Alimenta vocês mesmos. Vai lá e faça você mesmo. Irmãos, como dói. Como é difícil, irmãos. Eu falo aqui sobre a vida de José, que foi tentado, caluniado, defamado, preso, judiado, jogado num poço e estava lá firme, irmãos. Firme, porque ele teve que mostrar um coração puro. Além dos lugares que José passou, irmãos, o que mais me chamou a atenção foi no lugar mais improvável, onde ele foi mais provado do que tinha no coração, da fidelidade dele com Deus, foi dentro da parentela. Não foi em lugar longe, porque naqueles lugares longe, aonde mandaram José, as pessoas não conheciam José. José se posicionou ali e as pessoas conheceram ao Deus dele através do posicionamento dele. Mas dentro da casa não, irmãos. Dentro da casa ele passou coisas horríveis dentro da parentela dele e foi tentado dentro da parentela dele. É aonde, irmãos, a gente passa esses tipos de conflito de provação, a gente pede a misericórdia para o Senhor Jesus, como aqueles discípulos, a gente não é nada bobo, a gente vai lá, joga o peixinho na mão do Senhor, lança o pãozinho na mão do Senhor e fala, Jesus, faz esse milagre. Aleluia. E se eu for lá, eu morro. É assim, irmãos. Esse é o Senhor Jesus. Estava ali aqueles discípulos, aquela multidão, aqueles discípulos. O Senhor podia. Vocês estão comigo, multiplica esse trem aí, vai. Não, irmãos. O Senhor quis mostrar ali dependência. Alimenta eles aí, ó. Opa, o que vocês têm? Daqui na minha mão, olha. Não é com a mão de vocês, não. Vai ser alimentado? Vai. Mas é através de mim. Eu vou na frente. É o meu nome que vai ser glorificado. E na vida de José, irmãos, Gênesis capítulo 50, por favor. Aqui, irmãos, José já tinha passado o que ele tinha que passar na mão da família, na mão de egípcio. Olha, irmãos, já tinha passado aqui a aprovação que o ser humano tinha que passar. E continuou aqui, para a glória do Senhor. Fiel ao Senhor. No capítulo 50, irmãos,
para resumir aqui para os irmãos, já está na morte e sepultamento de Jacó. Jacó já reencontrou o filho, já foi cumprida a palavra, a promessa do Senhor na vida de Jacó, e Jacó morreu. E no capítulo 50, irmãos, Jacó foi sepultado, e o que aconteceu? Na mente daquela parentela, daqueles irmãos, o que eles pensou? Papai foi enterrado, nós devemos uma para José, estamos fritos. Estamos fritos, porque o homem agora está poderoso, está lá com o faraó e vai pegar nós. Irmãos, José não perdeu a essência. José estava lá, irmãos, rico, no auge, com o faraó, mas o coração de José era blindado a Deus. Não se corrompeu. Ele se alimentou, continuou no alimento que era Deus. E no versículo 19, irmãos, Teco, por favor, no 17, tá? Perdão, Teco, para os irmãos entenderem no 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é impossível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe o que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. José chorou, irmãos. Eu já olho aqui como correu lá e entregou o pãozinho dele e o peixe. Ele chorou, irmãos. Porque é o que eu falei, se a gente for sozinho, a gente morre. Melhor dizer que morre, né, irmãos? Morre. Se for sozinho, morre, irmãos. Mas quando a gente está com o Senhor, está alimentado, está firmado, a nossa fala é diferente, nosso posicionamento é diferente, a nossa atitude é diferente, porque quem está em volta vai ver e vai falar: é Deus. É Deus. É diferenciada. É assim que a gente convence o mundo lá fora, irmãos. É assim. É no choro. Vai doer. Engole. Como diz Eliette, engole essa sapa. É assim. E seguimos. As coisas é assim, irmãos. Porque o Senhor, Ele vai fazer a justiça dele. Ele vai movimentar as coisas. Mas Ele não vai tirar da situação. Senhor, dispensa-se. Já é deserto, está tarde. Não, Senhor. Tu vai ficar e vai alimentar. Não está comigo? Como dizem, assim, não é? Está comigo? Me chama, me põe esse negócio que a coisa muda. Não é fazer milagre, é pedir milagre. Orar pelo milagre, buscar o milagre, ir atrás de quem faz o milagre. Aí eu vejo aqui, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Aí no 19, irmãos, a gente vai ver um homem alimentado por Deus, um homem que não se corrompeu no deserto, um homem, irmãos, que não deixou a essência do Senhor sair de dentro dele, irmãos. Porque muitas das vezes, irmãos, essa é a pergunta: para onde a gente está correndo nesse deserto? Para onde a gente está correndo quando a gente acha que já é tarde demais? Mas José respondeu: não tem. Será que eu estou no lugar de Deus? Lembram daquela multiplicação, irmãos? Não é para estar no lugar de Jesus. Não é. Não é para fazer para Jesus. É por Jesus. É Ele.
José aqui, ele falou, será que sou eu que estou no lugar de Deus? Não, eu tenho um Deus aonde eu vou depositar lá, ó. E ele que resolva. Vocês se entendam com Deus. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como você está vendo agora, que se conserva a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, para resumir isso aqui, quando a gente sabe o Deus que serve, quando a gente confia no Deus que serve, quando a gente sabe que é Ele que multiplica, é Ele que é o dono do milagre, irmãos, a gente não pega a cruz de ninguém, não. Deixa falar, irmãos. Deixa fazer. Deixa achar que acabou. Corre, é para o Senhor, irmãos. Corre, é para o dono do milagre. É para o que faz, irmãos. É para o Deus vivo que servimos. É para Ele que a gente tem que correr. José aqui falou, ei, Deus não perdeu o controle, não. Até a maldade que vocês fizeram, o Senhor transformou em bênção. Porque Ele já sabia o que eu ia vir fazer aqui. Se a gente entender a história, irmãos, José, abaixo de Faraó, ele que comandou tudo ali, irmãos. Ele cuidou no tempo da seca, ele cuidou desse povo, ele cuidou de tudo que existia ali. Abaixo de Faraó era José. Olha o plano de Deus. E muitas das vezes a gente está olhando as coisas, irmãos, só para o lado do deserto. A gente está olhando as coisas, irmãos, só para o da morte. A gente está vendo as coisas só para o lado que acabou. Mas ei, a gente serve um Deus. Aleluia. A gente serve um Deus grande, soberano, que está aqui, ó, nos dizendo essa noite. Tudo que passamos é para a glória dele. É para o nome dele ser honrado e glorificado. Basta a gente entender para onde a gente está correndo nesse deserto. A gente está que nem esses discípulos para sair? Ou a gente está colocando Deus para enfrentar esse deserto? A gente coloca, irmão, a ação é diferente. É diferente. Esse povo não saiu do deserto, mas não faltou nada, porque o Senhor era com eles. O Senhor fez. Não faltou alimento. O Senhor multiplicou. Eu entendo. Cola no Senhor. Esteja com o Senhor. Busca esse Senhor lindo, maravilhoso. Quanto mais a gente busca, irmão, mais a gente recebe. Mais a gente recebe. E quando as pessoas olham lá de fora, a gente nem precisa falar muito, irmãos. Porque as pessoas veem e reconhecem a grandeza do Senhor que servimos. As pessoas veem e falam, eu quero esse Deus, porque é diferente. Eu quero servir esse Deus, porque Ele alimenta, Ele é diferente. Ele faz coisas diferentes, extraordinárias. A gente precisa entender isso, irmão, não nos deixar corromper. O Senhor diz, haverá aflições, mas eu estarei contigo. A Bíblia de José aqui, ela nos fala, nos diz, teve aflição, irmãos, teve dor, teve de tudo, mas José se manteve firme no Senhor. Ele se manteve firme, irmãos. E às vezes, ser bem sincero, irmãos, aqui nesse final, na resposta de José, de tanta clareza do Senhor sobre a nossa vida, porque quando vem uma oportunidade dessa, o ser humano é vingativo. O ser humano é julgador. A gente tem a mania, irmãos, de julgar as causas e querer a gente, pela nossa mão, resolver.
E essa fala de José aqui, ela nos ensina muito. Por acaso sou eu Deus? Sou eu que vou julgar? Porque muitas das vezes, irmãos, eu vou ser bem sincera, a gente está perto de uma bênção tão grande, e o inimigo é tão sujo, irmãos, sorrateiro, manda umas coisas dessas na nossa reta, irmãos. E na hora que a gente está ali, ó, na bênção, na aprovação do Senhor, a gente olha, a gente esquece de passar o peixinho, a gente esquece de passar o pão para aquele que faz milagre, para aquele que faz justiça, o único. Não esqueça disso, irmãos. Estejam firmes, irmãos, firmes nas provações. E quando chegar, que possamos, em nome do Senhor Jesus, trazer essa palavra à nossa memória, assim como José. Por acaso sou eu Deus? Eu estou deixando na justiça. Eu estou caminhando. Eu estou passando é o meu peixe, eu estou passando é o meu pão, porque o Senhor está comigo. É Ele que faz o milagre. Eu só caminho. Eu só corro aqui, ó, juntinho, para na hora que chegar esses momentos, irmãos, a gente está preparado, alimentado. A gente está abastecido para alimentar. Não para vingar, porque José aqui tinha, irmãos. E se a gente parar para pensar, era para ter subido uma coisa grande para a cabeça de José. Porque José estava em poder. José estava em poder, abaixo de parar. Opa, deixa comigo, agora eu vou fritar esses caras. Oh, que diferença, Cid. Que diferença, que Deus lindo. É o que eu peço na minha vida todo dia, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor Jesus. Me ensina, Pai. Me ensina a ter o teu controle, a ter o teu senso, a ter o teu cheiro, Jesus. Porque como é difícil na nossa caminhada, irmãos, a gente vencer isso. A condenação, o dedo, o apontamento, o julgo. Como é difícil a gente conseguir fugir desses poços que tentam nos jogar, irmãos. Mas o Senhor está aqui essa noite nos dizendo, é possível sim, é possível. Entrega na minha mão, confia em mim. Eu sou o que multiplica. Eu sou o que vai à frente. Eu sou o suficiente. O que cada um de nós precisa nessa noite, irmãos. Irmãos, a palavra que o Senhor no coração é até aqui. Eu espero de coração que seja aí bênção do Senhor no coração de cada um de vocês, irmãos, que possamos sair daqui com ela, nosso pensamento, em nossas atitudes, sabe? O deserto passou, estamos aí, irmãos, estamos na luta, mas a gente tem certeza que o nosso Jesus está à nossa frente, é quem a gente precisa confiar e entregar. Sabe, irmãos, o peixinho da noite, o pão, o alimento que tu precisa, é isso. É o nosso Senhor nos abraçando essa noite e dizendo, entrega aqui, ó. Entrega, porque você está no caminho certo, mas a glória é minha. Dependa de mim. Coloca na minha mão. Amém, irmãos? Pastor, encerro aqui a palavra. Agradeço ao Senhor Jesus pela oportunidade. Agradeço o pastor também pela oportunidade. E as palmas. Louvado Senhor, irmãos. Eu pode subir aqui, por favor. Acho interessante essa palavra, Gi. E a gente acha, esse é um dos milagres que Jesus fez, que são os 4 evangelhos. Ele está em Mateus capítulo 14, está em Marcos 6, está em Lucas 9 e está lá em João 6. Eu não quero pregar aqui, porque ele já pregou. Mas eu achei interessante que em João capítulo 6 a Bíblia diz que o pão que foi entregue era um pão de cevada. Naquela época, alguns historiadores dizem que o pão de cevada era o pior pão que tinha. Muitas vezes o pão de cevada era dado para animal.
Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o que você tem para entregar para Jesus hoje é muito pequeno. Então você está falando, eu acho que nem compensa colocar nas mãos de Jesus. Mas Jesus está falando para você entregar na mão dele. Essa noite é profética, né? Quem crê nisso de glória a Deus? Eu não sei. Não sei o que é. Eu não sei o que você precisa entregar. Eu não sei o que você tem aí dentro. Mas Jesus está pedindo para você entregar. Põe nas mãos do Senhor. Talvez aos teus olhos pareça muito pouco. Mas para Deus não é. Para Jesus não é. Aquela multidão foi alimentada com 5 pães e 2 peixinhos. O livro de João ainda diz que o pão era de cevada. Era um dos piores pães que podia existir. E talvez seja assim o nosso sentimento. O que nós temos? Entregue. Em nome de Jesus. Você pode ficar sobre os seus pés? Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar essa noite profética. Feche seus olhos. É Jesus. Pai. Paizinho. Sim, vem cá. Vamos orar. Eu preciso transformar meus planos para provar, meu Deus, meu Pai. Senhor, nós entregamos em tuas mãos, Senhor, as nossas pequenas coisas, ó Pai, pequenos detalhes da nossa vida, Pai, pequenos pedidos, ó Pai, pequenas intenções, Pai, pequenos projetos, ó Pai, mas que nas tuas mãos, Senhor, elas serão multiplicadas, Senhor, serão prósperas na nossa vida, Senhor. O Senhor irá constituir, ó Pai, o Senhor é um Deus de restituição, ó Pai, é um Deus de provisão, é um Deus de escape, ó Pai. É o Deus que envia uma nuvem de glória, é aquele que sustenta no deserto, ó Pai. É aquele que nos dá força, ó Pai, é aquele que nos protege, ó Pai. Tu és aquele todo-poderoso, ó Pai. Aquele que, Senhor, protegeu o coração de José, ó Pai. Protege nossos corações, ó Pai. Dos nossos dias, ó Pai. Dos nossos crianças, Pai. Protege, Senhor, nossos irmãos, ó Pai. Porque Ele não traz prosperidade para nós, Senhor. Não vou ter sentimento de mudança, para o seu coração ficar liberto e a sua vida seja próxima na mão do Senhor, porque o Deus que liberta, Ele está aqui essa noite para trazer bênção na tua vida, porque nós não estamos aqui essa noite por acaso, nós estamos aqui para nós termos um propósito, como foi na vida de José. Toda a nossa história tem um propósito, toda a nossa vida está para o propósito de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega, não pense que tudo que você tem vivido, Deus, é somente um acaso. Não é um acaso. Entrega, confia, permaneça no Senhor, porque Ele é fiel para com nossas vidas. O Senhor é maravilhoso. O Senhor Ele é grande sobre nós. Nós somos gratos a Ti, Senhor. E nosso sentimento dentro de nós é de gratidão, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor, que sempre, todos os dias, nós deitamos, nós dormimos, nós levantamos, porque o Senhor nos sustentaste, Senhor. O Senhor é aquele que nos fortalece todo dia, que nos dá a misericórdia pela manhã, que nos traz vida sobre nós. Então, que nós venhamos nos posicionar em Deus, como diz a tua palavra, como disse a pastora Gil, que nós devemos nos posicionar em Deus, para ficarmos firmes em Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem trazido palavras de Deus, palavras de sustento, palavras maravilhosas para os nossos corações. Que você tome posse dessa palavra no seu coração e anseie, deseja dessa fonte inesgotável, dessa água viva que desce na nossa vida todos os dias, que vem do trono de Deus. Se prepare, Deus, se prepare todos os dias para ir ao encontro de Deus, assim como Adão, que todos os dias está preparado para receber Jesus pela manhã. Então você se prepare todos os dias para a presença de Deus, esteja na presença de Deus todos os dias. Assim eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, que você leve a tua bênção, a tua vitória, a tua casa, a tua lar, a tua família, como José levou, em nome de Jesus. Amém. Isso, diga isso. Vai chegar. Meu Deus!
O Senhor está cuidando de mim. Diga isso. Eu quis sustentar-me. Não vou perder na guerra, te louvarei meio a tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, aleluia. Põe a mão no seu coração. O Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa noite que essa luta não vai acabar com você. Essa luta não vai acabar com você. Porque Ele está no controle da tua vida. E hoje Deus diz que alguns desertos vão passar. A partir de hoje, você vai ver essa tempestade diminuindo. Já você vai ver. Meu irmão, esse tempo começar a limpar. O sol começar a brilhar, porque a palavra do Senhor diz que a vida do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E será assim na minha vida e na tua vida. Não desista, não pare. Ele te sustenta. Esse deserto não vai te consumir. Não vai. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai sair desse lugar mais forte. Você vai ministrar na vida de outras pessoas. E essa terra vai saber que existe um Deus no controle da tua vida. Não vai te matar. Essa luta não vai te matar. Essa luta não vai te consumir. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Olha aí. Essa noite que eu tive nessa noite, Deus está te fortalecendo nessa noite. O que Deus está te dizendo nessa noite, através do profeta, através da gente que orou, é que Deus está te fortalecendo. Deus está te fortalecendo nessa noite. Deus está trazendo força. Isso não é meu. Isso não é teu. Não é porque você pode. Não é porque você é forte. É porque existe um Deus no controle da minha vida e da tua vida. Ó Deus no controle da tua vida. Ó Deus no controle dessa situação. Isso aí, Jesus, vai fortalecendo essas vidas hoje nessa noite. Vai fortalecendo Deus nessa noite essas vidas. Vai tirando medo. Vai tirando segurança. Ninguém vai sair da resposta. Com aquele suspende, não. Mandará, em nome de Jesus, Deus vai enchendo o teu povo nesta noite. Vai enchendo o teu povo nesta noite. Vai derramando graça.
Vai derramando graça. Fortalece os seus filhos nessa noite. Crê nisso, meu irmão. Essa luta não vai te matar. Pelo contrário, você vai sair dela mais forte. Mais forte. Em nome de Jesus. Você que me assistiu, que Deus abençoe a tua vida. E você vai sair mais forte dessa luta. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua vida, tua família. Que Deus abençoe teu trabalho. Que você continue firme em nome de Jesus. Deus abençoe você que me assistiu. E você que está aqui, ó, recebe essa palavra no teu. Você sai daqui fortalecido.